A gente sabe que não é fácil conciliar espaço, conforto e desempenho no SUV sem entrar na nata dos modelos premium. Mas a Chevrolet arrumou um atalho para isso. Eles colocaram nesse Equinox aqui o motor de um Camaro. Acho que aí fica mais fácil, né? Mas calma que eu não tô falando de nenhum V8 de 460 cavalos. No Equinox o motor é um pouco mais convencional. É um 2.0 turbo de 4 cilindros em linha, que é usado na versão base do Camaro lá nos Estados Unidos. Aqui ele gera 262 cavalos e 37 kg de torque, mas a gente vai entrar em detalhes lá na frente. O Equinox foi lançado no Brasil em setembro do ano passado, importado do México, e em poucos meses já conseguiu uma média de vendas aí bem próxima à do Hyundai New Tucson, vendido no Brasil desde 2016. Mas não é só aqui que ele está indo bem em vendas não. O Equinox já passou o seu irmão de plataforma, o sedã Cruze, em vendas globais pela Chevrolet. E falando no Cruze, você até pode achar que o Equinox é maior do que o Cruze, mas na verdade ele tem 1 centímetro a menos em comprimento do que o sedã, só que tem 2 centímetros a mais em distância entre eixos. Visualmente, o Equinox segue um estilo diferente do Tracker, ou do que era o Captiva, porque ele prefere adotar a postura de crossover em vez de SUV. Se você colocar o Tracker e o Equinox lado a lado, você até pode achar que o SUV compacto é mais largo, mais parrudo do que o Equinox, mesmo o Equinox sendo maior. Mas é porque esse SUV aqui segue uma linha mais esguia de design, digamos assim. Ele é mais elegante, tem um aspecto mais urbano. Essa pegada mais sofisticada continua na cabine, que, segundo a Chevrolet, é o suprassumo da marca no quesito refinamento. Para justificar os mais de 150 mil reais que você vai pagar pelo Equinox, a Chevrolet tratou de rechear o acabamento dele com materiais emborrachados e até cor aqui na lateral da porta, no painel. Só que, se a gente olhar atentamente, o acabamento tem algumas falhas, né? Por exemplo, a porta aqui é meio frágil, né? Essa montagem aqui. E o encaixe das peças também tem alguma rebarba aqui e ali, mas nada disso tira muito o valor do carro. Agora, aquele buraco ali no banco de trás também não é um exemplo de refinamento, né? A gente tem várias coisas para destacar aqui na cabine do Equinox. Por exemplo, o ar-condicionado digital de 2 zonas, esse teto panorâmico que também é solar, abre até a metade aqui. A central multimídia é uma MyLink com tela de 8 polegadas, toda touchscreen, e tem compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay. Você também pode carregar o seu celular por indução aqui, se o seu aparelho for compatível com isso. O computador de bordo do Equinox também vale menção. Digital e com tela colorida, ele é um dos mais completos do segmento. Só no menu sobre carro são mais de 15 informações disponíveis, de consumo até a temperatura do óleo. Os pouco mais de 2,70 m de distância entre eixos do Equinox é outro destaque aqui do modelo. Para você ter uma ideia, isso é quase 10 centímetros a mais do que a do Jeep Compass. E quem for sentado aqui não vai ter praticamente nada para reclamar em espaço e nem em funcionalidade, porque a gente tem uma saída de ar dedicada aqui para quem vai atrás, uma tomada, 2 entradas USB, ainda tem esses porta-copos aqui no meio, mas se você quiser colocar 3 pessoas aqui atrás, quem for no meio não vai ter um assoalho elevado, é tudo plano aqui. E o encosto do banco traseiro também tem 2 níveis de inclinação. O volume do porta-malas não vai te surpreender muito. São 468 litros aqui dentro, o que isso é razoável para um SUV desse porte. Mas ele conta com essa abertura aqui pelos pés. Veja só que chique. Isso aqui vai servir para quando você tiver com algumas compras nas mãos, depois de sair do supermercado, aí vai facilitar a sua vida sem você precisar colocar tudo no chão para abrir o porta-malas. E se sua garagem tiver um teto muito baixo, você consegue regular naquele botão ali na porta do motorista até onde você quer que a porta do porta-malas abra para você não bater ela no teto. Antes da gente guiar o Equinox, outro destaque dele é o banco do motorista, que tem todos os ajustes elétricos, incluindo de lombar, e com a possibilidade de memorizar até 2 configurações. E já aproveita para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, hein? A gente já passou as credenciais desse motor turbo do Equinox para vocês, e se por acaso vocês acharam os números impressionantes para o segmento,
é porque eles são mesmo. Nenhum concorrente direto do Equinox tem mais de 200 cavalos, e esse aqui tem logo 262. A Chevrolet diz que ele consegue chegar aos 100 km por hora em um pouquinho mais de 7,5 segundos. Isso é tempo de hatch e sedã com cara de esportivo. Esse motor, ele não toma nenhum conhecimento dos quase 1.700 quilos que o SUV pesa. Tamanha a facilidade que ele tem para puxar o carro com agilidade. Outro trunfo do Equinox é esse câmbio automático de 9 marchas. As trocas são tão suaves e rápidas que chegam a ser quase imperceptíveis. E ele não tem problema nenhum em fazer retomadas bastante ágeis para o carro. Então, se você precisa fazer alguma ultrapassagem, é só você colocar um pouquinho mais de pressão no acelerador que o câmbio já entende que você precisa de força máxima. Ele não tem nenhum problema em empurrar o carro. Outra vantagem é que se você estiver andando numa boa aí a 120 km por hora numa rodovia, suas rotações vão ficar próximas de tranquilas 2.500 rotações, por aí. E nessa condição, outra coisa que surpreende é o silêncio da cabine. O Equinox tem um truque nas caixas de som que anulam o ruído do motor que invadiria a cabine, deixando a viagem bem silenciosa. O conjunto de direção e suspensão do Equinox também contribuem para você não ter a noção de quão grande ele é de fato. A assistência elétrica aqui do volante ela é bem adequada, bastante equilibrada entre conforto e precisão. E a suspensão atrás é multilink. Então isso torna o Equinox até um pouco mais eficaz em curvas do que o próprio Cruze. Mesmo ele sendo mais alto, a inclinação da carroceria ela consegue ser bem controlada e o controle de estabilidade desse carro tem a função de vetorização de torque, o que ajuda no contorno dele em curvas. O que pode incomodar um pouco é a dureza da suspensão para enfrentar buracos. Talvez os pneus de perfil mais fino prejudiquem uma absorção mais suave das imperfeições da via, e aí o SUV acaba produzindo bastante barulho no assoalho. Essa versão Premier do Equinox tem uma série de assistentes aí de condução. Tem desde aqueles que avisam se tem algum tráfego cruzado atrás quando você está dando ré, tem assistente para você permanecer na sua faixa e um que avisa se você estiver na iminência de uma colisão frontal. Inclusive esse último tem a ajuda de frenagem autônoma para mitigar a colisão. O que é interessante pontuar nessa versão é que a Chevrolet bolou um jeito diferente aí para te avisar se você estiver passando algum perigo. Em vez de você ouvir aqueles avisos sonoros aí que você já deve ter escutado em algum outro carro, a Chevrolet decidiu colocar um sistema de vibração no seu assento do banco. É isso aí, a sua bunda vai começar a tremer se você estiver prestes a bater o carro ou se você estiver dando ré e não está vendo o que está acontecendo na sua traseira. Eu sei que isso soa um pouco estranho e no começo realmente causa um certo estranhamento o seu banco vibrando vira e mexe aí no trânsito. Mas verdade seja dita, você vai se acostumar logo com esse sistema e vai ter gente até que vai preferir isso em vez de algum aviso sonoro, porque ele é mais eficaz mesmo em chamar sua atenção. Então, não ligue se você tiver algum estranhamento no começo, você se acostuma. O Equinox também conta com tração integral, mas ela funciona sob demanda. Se você quiser pegar alguma estradinha de terra com ele, né, terra batida, né, nada muito hardcore aí, você tem um botão aqui no painel AWD que você consegue acionar essa tração e aí até 50% da tração do carro pode ser destinada ao eixo traseiro. Normalmente ele anda com tração dianteira. Esse SUV aqui só aceita gasolina e apesar de contar com o stop start e uma grade dianteira ativa, o Inmetro diz que ele roda 10 km por litro na estrada e 8,4 km por litro na cidade, o que só é razoável considerando que ele anda. Além de tudo isso que você viu aí no vídeo, o Equinox ainda tem uma lista gigante de equipamentos, que inclui 6 airbags, estacionamento autônomo, sensores pelo carro inteiro, faróis de LED e etc. Com essa lista imensa de equipamentos e o desempenho surpreendente aí do motor turbo, fica difícil não apontar o Equinox como a compra mais óbvia desse segmento de SUVs médios, principalmente nas versões topo de linha dos concorrentes dele. Essa versão Premier custa R$ 155 mil e todos os rivais próximos aí nessa faixa de preço ou têm menos equipamentos, ou andam menos, ou são menores do que esse SUV da Chevrolet. Mesmo o Jeep Compass, que é um fenômeno de vendas e nessa faixa de preço seria o diesel, não tem tantos argumentos racionais que possam competir com o Equinox.
Só falta vermos como será a nova geração do Honda CR-V, que chega esse ano e provavelmente será o arquirrival do Equinox. Se você curtiu o Chevrolet Equinox, já sabe, né? É só entrar no site kbb.com.br para pesquisar a faixa de preço que ele está sendo realmente vendido no mercado. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aí e se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem conteúdo novo para você aqui. Valeu!